Cafezinho com Marcelo, consultor de investimentos do Sicredi. Seja qual for o motivo, investir com o Sicredi é a melhor alternativa para seu investimento render mais. Tem LCA, renda fixa, fundos multimercados, fundos de ações, previdência e muito mais. Saiba mais em sicredi.com.br/investimentos. Chegou a hora de trocar o seu guarda-roupas. Na Casa Móveis você compra um novo a partir de R$ 659,90 à vista ou em até 10 vezes nos cartões. Super promoção em toda a linha de guarda-roupas na Casa Móveis. Vá correndo aproveitar. Casa Móveis, Aterrado, Santo Agostinho, Retiro e Gustavo Lira no centro de Volta Redonda. De 6 às 9, programa Dário de Paula. Aqui em 98,9 FM. 98 é muito mais. Sintonia do Vale FM. A Rádio do Povo. O povo no rádio. Sintonia do Vale. A Rádio do Povo. Programa Dário de Paula. Em 98,9. Sintonia do Vale. É, cada vez mais evangelizadora. São 7h57. É hora do café favorito. Aqui, no Mauro Cambraia, você pode confiar. E agora, chegou o momento da ampliação. A margem de 5% foi liberada. Você já pode fazer a portabilidade. Você já pode fazer um novo empréstimo consignado. Aposentados e pensionistas de toda a região já sabem. O caminho é Sempre Soluções em Empréstimos. São 2 lojas em Volta Redonda para atender aposentados e pensionistas da região do Médio Paraíba Fluminense. Faça hoje mesmo o seu empréstimo consignado. A nova margem está aí. Se você fizer o contrato hoje, muito provavelmente o dinheiro estará na conta amanhã. Ligue para Sempre Soluções em Empréstimos e fale com a equipe do Mauro Cambraia. 33455356, opção 1, Retiro, opção 2, Vila. Bom dia, agora são 7h58, hora do gostoso café favorito. Compre no Armazém do Chocolate todo o material que você precisa para fazer em casa o melhor ovo de Páscoa. A Páscoa vem aí e o ovo de Páscoa feito em casa é mais saboroso. Armazém do Chocolate, Avenida Paulo de Fronten 175, é no comércio do Aterrado. Programa Dário de Paula. Entrevista. 7h58, hora do café favorito. Nós estamos ao vivo em FM 98,9 FM, Sintonia do Vale. Estamos no nosso canal no YouTube, estamos no Rádiosnet, também na internet, em todas as plataformas, em qualquer lugar do planeta, e recebendo nesta manhã de terça-feira, 22 de março, a terapeuta Adriana Lopes de Oliveira. Ela atende na Rua 1, número 182, no bairro Vila Rica, o Vila Rica do Jardim Tiradentes, e também atende pela internet. Rua 1, número 82, no bairro Vila Rica Tiradentes, ou pela internet. Ela está conosco aqui, presencial, o nosso encontro. Bom dia para a terapeuta Adriana Oliveira, tudo bem? Tudo ótimo, ótimo dia, Dário. Ótimo dia para você também, querida. E olha, hoje nós abrimos o programa falando sobre a Feira Livre do bairro Conforto, em Volta Redonda. Vai retornar ao formato original na próxima sexta-feira, dia 25. A Feira Livre de Volta Redonda está completando nesse ano de 2022 70 anos. Fantástico. 70 anos de atividades. É o shopping popular a céu aberto que é procurado por moradores de toda a região do Médio Paraíba Fluminense e que foi muito prejudicado durante a pandemia. Mudaram a posição das barracas, a luta para evitar aglomeração, o contato entre as pessoas ficou muito difícil. E a partir da próxima sexta-feira tudo voltará ao normal. Um novo tempo está chegando. E é oportuno que a gente converse com a terapeuta Adriana Oliveira nesse período pós-pandemia.
os casos de ansiedade aumentaram assustadoramente. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre essa luta da população. Tudo mudou. A reclusão das pessoas aumentou o número de divórcios no país, aumentou o número de separações. Eu digo sempre, hoje eu voltei a falar de uma frase aqui: viver em comunidade é difícil. Viver em família, preso durante a pandemia, ficou mais difícil ainda. Fala pra gente do alto do seu conhecimento, da terapia, do relacionamento humano. Dário, você tocou num ponto muito importante, né? Você falou que as pessoas estão numa luta. E é natural, né, da nossa constituição, do nosso cérebro, ele tem esse mecanismo de luta e fuga. E aí, diante dos desafios, né, diante das dificuldades apresentadas pela vida, pela experiência humana, nós temos algumas reações. E a ansiedade, ela é uma emoção natural, ela é uma reação natural. Quando ela começa a prejudicar? Quando ela fica num período muito grande, de forma intensa. E aí a pandemia, ela trouxe isso, né? O convívio familiar muito próximo. Você pontuou muito bem que o convívio em comunidade é um desafio. E a primeira comunidade que a gente convive é a família, né? E debaixo do mesmo teto, não tenho para onde correr. Né? Eu sempre digo também, sabe, Adriana, que a gente sempre desabafa com as pessoas a quem a gente quer bem. E nem sempre a gente acaba desabafando convenientemente. Você Exato. Desabafa, acaba brigando, né? Gerando um conflito. Né? Por quê? Porque nesse estado de ansiedade que podemos nos encontrar, a forma que nós nos expressamos, ela é interpretada pelo outro de forma diferente daquilo que nós queiramos. E esse convívio, no período da pandemia, ele se intensificou. E vem essa pressão externa, né, que aí é um dos tipos de ansiedade, que é a ansiedade vinda de uma forma externa, que era o perigo do contágio, né, o perigo eminentemente de morte. Então, intensificou isso, essas emoções. Nós, Dário, já éramos, em 2017, 2018, o país que tinha o maior número de pessoas com ansiedade. A OMS nos classificou como o número 1. Né? Então, nós tínhamos esse título não honroso. Que título nada honroso, né? Exatamente. O país que tinha o maior número de pessoas com ansiedade. E a ansiedade provoca determinadas reações nas pessoas. Tem gente que come demais. Exato. Tem gente que come de menos. Eu conheço um ansioso que pesa 100 e tantos quilos e ele come o tempo todo. O prefeito Neto. Meu amigo querido. Dá meu cartão para ele. Pois é. Agora, fazer a terapia, né? Exato. A ansiedade, a terapia consegue curar a ansiedade? Sim, consegue. Tem tratamento, né? Tem tratamento. E a beleza está no processo, Dário. Quando a pessoa se coloca à disposição, né, para entrar dentro de um consultório terapêutico, de um processo terapêutico, ela ganha em qualidade de vida. Por quê? Porque os sintomas são vários, né? A pessoa tem taquicardia, sudorese, agitação, irritabilidade, falta de foco. Então, tudo isso traz a ela uma qualidade de vida muito pequena, né? Digamos, não tenha nem a qualidade. Né? Falta qualidade de vida. Falta qualidade. Você falou sudorese, quer dizer, quando você está ansioso, de repente você começa a suar sem motivo aparente, né? Aparente, exatamente. E aí, essa ansiedade, ela pode se tornar também uma ansiedade flutuante, porque você está sempre ansioso, mas você não consegue identificar exatamente o principal desafio que te deixou ansioso, né? E aí, pelo fato de você estar sofrendo essa pressão durante muito tempo, né? E esta volta, né, digamos assim, hoje no normal... o novo normal. O novo normal, exatamente. A gente nunca mais vai voltar no que éramos antes. Não vai ser mais. Foi uma experiência impactante e essa experiência trouxe muitos traumas. Esses traumas, eles podem desencadear ansiedade, né? E um fato importante também, Dário, que eu comentei sobre, nós somos em primeiro no mundo, né? E quinto em depressão.
porque a ansiedade ela causa um avanço no processo. Se a gente pode chamar de evolução, é uma evolução negativa. Né? Quer dizer, da ansiedade você vai para a depressão. Para a depressão. E da depressão... É um fato mais desafiador para poder sair. Né? E nós temos algumas vertentes que às vezes as pessoas não conseguem identificar, né? Como a síndrome do pânico, o toque, né? E porque vai agravando esse processo. E esse voltar agora, ele traz alguns desafios também, né? Não é simplesmente o retorno voltar à normalidade, que não será nunca a normalidade de antigamente, mas nós estamos caminhando para um novo normal. E aí, como é que a gente tem que entender essa coisa? O principal é isso, é entender que é um novo normal. Nós vamos reaprender a nos relacionar, a nos posicionar, né? A enfrentar os desafios, né? Perceber que tudo está fora do nosso controle. O que nós temos controle é o nosso interno. É o nosso emocional, né? É nos prepararmos para situações desafiadoras que a vida nos coloca. E uma ferramenta extremamente eficaz são as terapias. Hoje não, já faz um tempo, né, que o SUS admite as terapias, elas são chamadas dentro do SUS terapias integrativas. Estavam em 23, né? Porque são vários tipos, né, de técnicas que pode se usar dentro das terapias. E o SUS já admite 23 e é uma crescente para isso. Por quê? Porque a Organização Mundial de Saúde, ela vem apoiando e incentivando muito, né, o cuidado, o olhar para as doenças chamadas doenças mentais, né? Tem uma pesquisa da OMS que os governos ele investem em torno de 3% do orçamento para cuidar das saúdes mentais. E isso é muito pouco. Olha, gente, são 8h07, hora do café favorito. Nós estamos conversando com a terapeuta Adriana Oliveira. A Adriana veio ao programa justamente para falar sobre esse retorno às atividades, sobre o novo normal. Durante a pandemia, aumentou assustadoramente o caso de ansiedade. Mas, efetivamente, como é que a pessoa pode saber que está vivendo um processo de ansiedade? Baixa produtividade. Aí vem a cobrança externa, né? E às vezes aí ela pega... Quer dizer, a ansiedade provoca uma queda na produtividade do trabalhador. Uma queda acentuada. Hoje, um dos maiores custos, né, da aposentadoria é a aposentadoria precoce. Porque o profissional é ativamente econômico, né? Consegue se desenvolver, está numa idade de alta produtividade, só que as doenças, chamadas doenças mentais, o inabilita, né? Ele se torna inábil para trabalhar, gerando um custo muito alto. E a pessoa começa a se sentir desmotivada, desinteressada, E o que é que cansada. provoca essa ansiedade? Qual é a causa disso? A ansiedade, ela pode ser diversos fatores, não existe um específico. Mas o que eu costumo ponderar é as pessoas olharem para dentro de si e perceber o que está incomodando. Né? O que está me incomodando? É algo externo? É algo interno? É a postura de alguém? Né? O meu trabalho? Vamos olhar de uma forma mais profunda. Aqui, seria o caso da gente perguntar assim, quem é que está me enchendo o saco? Exato. Né? Vamos no português direto, né? Exatamente. Né? Quem é que está me enchendo o saco? Só que aí esse quem é que está me enchendo o saco, eu tenho que aprofundar um pouco mais. Porque isso não está no outro, está em mim. Ah, sim. Por isso que eu fico ansioso. Por que é que eu não estou querendo Exatamente. o contato com aquela pessoa? Aí é que você tem que se questionar. Exato. Então, quando se fala em ter que fazer a terapia por causa da ansiedade, que vai evoluir para a depressão, a pessoa tem que querer também, tem que descobrir, tem que querer fazer a terapia. Não adianta eu dizer, você está precisando fazer uma terapia. Exatamente, Dário. Porque é uma cura interna. Não é uma pílula que ela vai tomar e daí um ou 2 dias ela vai estar curada. É um processo interno. E é um processo muito lindo, que é um autoconhecimento. É um processo de autoamor. Porque à medida que ela vai se despertando e se curando, esses fatores externos que antes atingiam a ela, passam a não atingir mais. E se atinge, não atinge com tanta força, sabe? E
Por isso que é tão delicado, por isso que é tão importante esse olhar para o interno, porque isso pode ter inúmeras situações, né? O desconforto de estar no ambiente de trabalho, esse retorno agora. Tem muita gente que não quer voltar para Pro ambiente de trabalho. o ambiente de trabalho, prefere ficar em casa, trabalhando em home office. Só que ficar totalmente home office também pode gerar uma insegurança pela solidão, pela falta do convívio social, né? Porque nós, seres humanos, somos seres sociáveis. Exatamente. O homem é um ser sociável por natureza. Por né? natureza. Você tem que viver em comunidade. Viver em comunidade é difícil, mas você tem que viver em comunidade, não é? É o nosso desafio. Né? Você falou sobre a volta do convívio. Vamos falar sobre as crianças que estão voltando agora às aulas presenciais. Eles sentiram muita falta, né? Muito. E é tão interessante as emoções humanas, Dário, que eles sentiram muita falta, né, desse convívio. Mas quando perceberam que tinha que voltar, muitos se sentiram inseguros. Não queriam voltar. Não queriam voltar. Criou essa ansiedade de não querer voltar, de não querer voltar para aquele convívio, né? Por quê? Porque aí lembraram dos desafios que tinham na escola e que em casa, de uma certa forma, estavam protegidos. Ficavam mais à vontade, Exatamente. né? Hoje eu não vou prestar atenção nessa aula online, não. E não presta mesmo. Exatamente. E deixa para lá, né? Exatamente. Aí, Exatamente. mas tem que voltar à aula presencial. Tem que voltar à aula presencial. Aí tem uma coisa que ameniza, é o contato com os coleguinhas. Exato. Que eles sentiram falta. A prática do esporte. Exatamente. Né? As atividades sociais. As chamadas traquinagens, né? Exato, exatamente. Fazer igual o outro. Tem muita sacanagem, muita molecagem, muita brincadeira. Exato. São coisas prazerosas. Prazerosas, exato. E que eles sentiram falta. Em São Paulo, a Avenida Paulista é o centro nervoso do empresariado da América Latina. E com essa questão da pandemia de 2 anos e o home office, os empresários estão descobrindo que os altos custos dos escritórios da Avenida Paulista não são compensadores. Inclusive, tem muito escritório vazio, tem muita empresa onde os executivos estão trabalhando presencialmente 2 vezes por semana, ficam 3 vezes por semana em home office, 2 vezes por semana estão trabalhando assim. Esse é o novo normal. Este é o caminho, né? E isso traz uma liberdade e uma segurança para as pessoas também. Por quê? Porque ela não precisa enfrentar trânsito, né? Então não gera aquele estresse de acordar cedo, ter que pegar, vou sair correndo para não pegar o pico. Eu citei São Paulo, o metrô de São Paulo, por exemplo, é uma loucura, né? Exato. Que o pessoal saindo de casa para o trabalho, depois para voltar. Tem gente que em São Paulo leva 2 horas para chegar no trabalho, trabalha o dia inteiro e depois leva 2 horas ou mais para voltar para casa. Né? Então, isso já gera uma ansiedade, gera um estresse, né? E o estresse muito prolongado, ele também gera vários outros problemas, vários outros transtornos, né? Síndrome do pânico, a própria evolução para depressão também, que é o caso mais grave, né? Digamos assim. E este trabalhar em casa, né? Tem muitas profissões que não fazem diferença, muito pelo contrário, para os próprios empresários, há essa redução de custo, né? E automaticamente, quando ele trabalha em casa, que ele tem essa flexibilidade, a produtividade dele aumenta, né? A percepção do que ele está fazendo, o foco, obviamente que ele também tem os seus desafios em trabalhar em casa. Por quê? As pessoas antes, né, não entendiam muito. Eu estou trabalhando em casa, mais ou menos era assim, posso acionar ele a qualquer momento. Não, e a pessoa tem que ter aquela disciplina. Tem o meu horário de trabalho, início, né? Meio e fim. Se eu não estou me sentindo bem, eu tenho a flexibilidade de sair para ir ao médico, descansar um pouco após o almoço, mas eu tenho que saber que eu tenho que apresentar resultado. Então, eu vou fazer na hora que eu tiver com mais disposição, com mais foco, né? A hora que for mais prazeroso o trabalho. Prazeroso para ele o trabalho. Porque também tem isso. Tem pessoas que é mais produtiva de manhã, tem pessoas que é mais produtiva à tarde, mais à noite. Então, ela consegue, trabalhando no home office, equilibrar esse processo dela.
né? E blindar, né? Se blindar, conversar com a família, dizer, olha, eu estou no momento do meu trabalho, só me aciona se for para algo muito importante, né? Até pode se colocar, brinca, eu não estou aqui, eu estou lá no meu trabalho. Então, eu só seria acionado se fosse realmente muito importante, para realmente tornar produtivo o processo do home office e compensador, né, para o empresário permitir que ele permaneça em home office. Bom, eu falei que para fazer a terapia, a pessoa que está com ansiedade ou que está evoluindo para uma depressão e tal, ela precisa entender que ela vai precisar conversar com alguém, vai precisar se tratar. Sim. Agora, como é que faz o empresário que descobre que o funcionário dele está nesse processo de insegurança, de instabilidade, caminhando para uma depressão? O empresário, ele tem condição de investir no tratamento terapêutico do funcionário dele? Tem. Isso hoje, a própria OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, investe em divulgar os benefícios que são quando se investe na saúde do funcionário. Há uma pesquisa, Dário, que a cada dólar investido, o retorno é 4,5 de dólar. Então, isso é muito importante. Isso é muito rentável para todo mundo, em termos de saúde, bem-estar social, economicamente falando, né? Por quê? Porque quando você tem um funcionário dentro da empresa, o funcionário ele não tem como, na porta da empresa, tirar a camisa, digamos assim, dos problemas, pendurar do lado de fora e entrar. O ser humano, ele é um holos, né? Ele é um todo. Então, ele vai trazer todas as dificuldades que ele tem para dentro do ambiente de trabalho. Isso afeta diretamente o clima organizacional. Da mesma forma que leva do trabalho para casa. Para dentro de casa, né? E era exatamente nesse ponto que eu ia chegar, porque tudo do trabalho ele também leva para casa. E esse investimento do empresário, em termos numéricos, é exatamente isso, a proporção de 1 para 4,5. Só que eu ouso a dizer que é muito mais. Por quê? O funcionário que está com um determinado tipo de problema e a empresa investe e ele se harmoniza, começa a tornar-se mais produtivo, começa a ter uma melhor qualidade de vida, ele leva isso para a família. E aí leva para a esposa, para os filhos, para o pai, para a mãe. E automaticamente aquelas pessoas são beneficiadas e que também beneficiam outras. Porque ela não vai ter, né, vai estar com menos pressão, não vai ter aqueles problemas que ela tinha anteriormente. E vai multiplicando esse bem-estar. Né? Até assim, o bem nunca para, o bem que se faz, ele propaga. É como quando a gente é criança, gosta muito de jogar pedrinhas num lago, né? A gente vê as ondas em cima, mas embaixo, que a gente não viu, continua fazendo as ondas. É exatamente isso que o investimento do empresário nos seus funcionários, na qualidade de vida dos seus funcionários gera. Né? A gente consegue mensurar algumas coisas e outras... E o empresário tem condição de fazer esse trabalho para o funcionário em conjunto? Tem. Ou individualmente seria a alternativa? Em conjunto, de repente, é mais produtivo para a empresa, né? Exato. Por quê? Porque todo o trabalho que a gente faz em seria, grupo... Seria, por exemplo, convidar um terapeuta para fazer uma palestra para um determinado grupo... É um projeto que eu tenho. Eu levo a palestra para dentro da empresa, né, atendendo a necessidade da empresa. Nós fazemos uma anamnese e vamos entender o que aquele grupo, né, aquela equipe está precisando. Focar na inteligência emocional, na PNL, gestão de tempo, né, gerenciamento de conhecimento. E nós vamos trabalhar com um tema específico, mas trabalhando também as emoções, né? Desenvolvendo algumas dinâmicas, algumas atividades, algumas tarefas. E é um trabalho muito lindo, porque gera um resultado para o grupo, onde o grupo se conhece, né? Eu vou entender que o Dário é uma pessoa mais executora, mais comunicadora. Então, ele tem características próprias do comunicador. Então, eu vou me direcionar a ele dessa forma. Eu vou entender que o Renan seja mais analista. Então, o analista, ele tem as suas características. Então, eu vou me relacionar com ele respeitando e acompanhando as características dele.
né? A Adriana, que é o meu caso, eu sou uma executora comunicadora. Então, assim, a gente vai se conhecendo e a convivência, ela se torna mais harmônica e reflete na produtividade. Para tornar mais harmônica a convivência, você tem que entender que o grupo é sempre heterogêneo, né? Exato. E a gente se completa. Né? Exatamente. A gente se completa, porque a minha habilidade, eu não consigo expressar e resolver todos os problemas. Exatamente. Mas, em compensação, em conjunto com a sua, por isso é chamado equipe. Né? Pois é, eu tenho uma habilidade específica, que é a comunicação. Exato. Mas sem o trabalho do Matheus, que é o meu operador, se ele não for eficiente desenvolvendo o trabalho dele, o programa não vai ser esse programa redondinho que a gente põe no ar. Exatamente. Não é verdade? E há tantos anos, né? E há tantos anos. O Matheus está aqui há quanto tempo? 12 anos. Há 12 anos ele é o meu operador. E eu não posso abrir mão dele. Exato. Porque ele é uma das almas do nosso programa. A voz do Dário de Paula é uma das almas do programa. Mas a presença dele aqui é de fundamental importância. Da mesma forma que aquela turma que está lá do outro lado do vidro. Estou vendo lá a Maria Alice, o Nilcinho, a Silvânia. Cada um tem uma função. E é esse conjunto de executores que são pessoas diferentes, que transformam o programa. Exatamente. Não, a gente precisa entender isso, né? Precisa. E principalmente, Dário, no dia a dia, porque é o dia a dia que traz os conflitos. Né? Exatamente. E aí o trabalho do autoconhecimento, que é o trabalho terapêutico, né? E é o trabalho da harmonização do ambiente, é que vai fazer que no dia a dia, que no momento que surgir um conflito, eu saiba ceder, ou eu saiba falar, eu saiba me impor, né? De uma forma tranquila, sem os excessos. É aquela história de que quando um não quer, dois não brigam. Olha, gente, quero agradecer a terapeuta Adriana Oliveira, esse papo muito agradável que nós tivemos aqui nessa manhã, que é importante para você, trabalhador, para você, meu ouvinte querido, no convívio com a sua família, e também para você, meu amigo empresário. De repente, os conflitos não estão sendo bem administrados na sua empresa, não é? E a Adriana deu alguns exemplos aqui. Eu quero repetir que a Adriana Lopes de Oliveira é terapeuta e atende presencialmente na Rua 1, número 82, na Vila Rica, Tiradentes. Tem um WhatsApp 998450662. 998450662 para conversar com você, cidadão, com você, empresário, com você, trabalhador. Quem sabe, se você se sente necessitado de uma conversa mais aprofundada, 998450062. Adriana, que prazer bom, que coisa grande foi receber você aqui. Foi um prazer muito grande. E eu devo dizer que foi uma pessoa que fez um trabalho com a Adriana, que indicou a Adriana para essa entrevista no nosso programa, porque a pessoa gostou muito. Então, acho que a entrevista também me agradou bastante a nossa turma aqui. Um abraço para você e sucesso, viu? Gratidão, muito obrigada pelo convite, pelo espaço, né? E estou disponível quando quiser conversar mais. Isso aí, estaremos aqui. Liga o rádio aí, vem participar. Esse programa